Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar como foi a minha primeira crise de ansiedade. Muita gente me pergunta, Luciana, como foi a sua primeira crise de ansiedade? Você estava nervosa? Foi num momento de briga com alguém? Foi num. Bom, então eu vou falar como foi a minha primeira crise de ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, eu sempre fiz mil e uma coisas ao mesmo tempo. E um dia eu tava penteando o cabelo da minha filha por volta de meio-dia pra colocar ela na perua escolar. E aí eu comecei a sentir umas coisas muito estranhas no meu corpo, assim, do nada. E junto com essas coisas muito estranhas que eu comecei a sentir, começou a bater meio que um medo, tipo, na hora, a minha reação foi: chama o SAMU, eu tô passando mal, eu tô tendo um ataque cardíaco, é um AVC, é alguma coisa do tipo. Foi assim a minha primeira crise de ansiedade. Foi do nada, eu tava penteando o cabelo da minha filha. O que antecedeu a isso? Foram muitos anos de estresse, foram muitos anos de correria, foram muitos anos que eu não prestei, não cuidei de mim, não prestei atenção para mim, eu já vinha com algumas noites sem dormir, eu já vinha extremamente nervosa, ansiosa, tudo me irritava. Mas assim, a minha primeira crise de ansiedade foi essa. Aí eu já entrei em desespero, fui pedir para chamar o SAMU demorou para vir, eu já pedi uma carona para minha vizinha e ela me levou para o hospital. Chegou lá no hospital, eu já fui direto para emergência, tipo, eu tô morrendo, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. E aí a minha pressão tava alta, eles me deram um captopril embaixo da língua, logo a minha pressão abaixou, foi no UPA. E o médico falou pra mim: olha, você teve ansiedade. Aí, ok. Passou esse dia, eu voltei pra casa e essa foi a minha primeira crise de ansiedade. Consequente, foi no ano de 2013. Consequentemente, os meses e os dias que se passaram no ano de 2013 foram quase todos mais ou menos parecidos. Eu não sabia o que era ansiedade, então eu tive muitas crises depois dessa primeira. Todas assim, da mesma forma, elas surgiam brutalmente, tipo, do nada. Eu tava, sei lá, fazendo outras coisas e chegavam umas coisas muito estranhas no meu corpo. Eu não sei explicar, uma sensação muito estranha. E ao mesmo tempo o desespero, o medo batia, muito medo, medo e desespero e taquicardia, meu coração acelerava, parecia que meu coração tava batendo na garganta, na boca, sei lá. Eram umas coisas muito estranhas que eu sentia. E o desespero, que bate aquele desespero, eu corria pro pronto-socorro. E chegava lá no pronto-socorro, eu falava: eu tô passando mal, pelo amor de Deus, e ansiedade. Aí eles me medicavam, minha pressão tava alta e sempre os picos de pressão lá em cima, muito alto. Isso em 2013 foram dessa maneira. Então, assim, não sei vocês, mas a minha primeira crise de ansiedade mesmo, eu tava, tipo, super tranquila, eu tava fazendo uma coisa que já era da minha rotina, que era pentear o cabelo da minha filha. Eu não estava esperando, eu não estava preparada para uma crise de ansiedade, se a gente pode dizer que alguém está preparado, mas não teve assim um gatilho para ela acontecer naquela hora. Embora eu analisando antes toda a minha trajetória, eu já sei que eu precisava de um tempo para mim, que eu precisava de uma pausa, que todo ser humano precisa de uma pausa, que a gente precisa parar, descansar e olhar para nós. Mas a minha primeira crise de ansiedade foi assim. Eu tô falando porque muita gente pergunta: ai, mas você estava nervosa? Não, não tava. Eu tava fazendo uma coisa da minha rotina mesmo. Então foi assim a minha primeira crise de ansiedade e aí ela se estendeu por longos meses do ano de 2013. Depois eu vou falar para vocês mais um pouquinho da minha segunda recaída na crise de ansiedade, que aí foi um pouquinho mais forte, mas aí num outro vídeo eu falo para vocês.
Se vocês gostarem, assim, do conteúdo, se inscreve. Eu vou estar sempre passando dicas e informações do que acontece comigo mesmo, que assim, é um dia a dia na guerra, pelo menos para controlar as ansiedades, as crises. Pelo menos para controlar, para mim voltar a ter uma vida normal. Não falo sobre cura, porque eu, Luciana, eu tô falando por mim, não tô falando como especialista e nem por outras pessoas. Eu, Luciana, não acredito na cura, porque a ansiedade faz parte do nosso organismo. Só que no meu caso, ela é muito mais do que assim, do que uma pessoa normal. Então, eu sempre vou ter ansiedade, eu preciso controlar qual a dosagem da ansiedade. Então, cura, eu não posso curar uma coisa que faz parte do meu organismo. Não tem como curar uma coisa que faz parte do nosso organismo. É igual o amor. Como que você vai curar o excesso de amor? Não, você vai dosar para o amor estar na medida do que é saudável, porque o amor também em excesso faz mal. A raiva em excesso faz mal. Então a ansiedade em excesso também faz mal. Então, assim, eu não posso falar em cura. Como é que eu vou curar uma coisa que faz parte do nosso organismo? Não, para mim, eu acho que não tem cura. Tem o controle da ansiedade para estabilizar a ansiedade, estabilizar os sintomas e assim deixar a ansiedade no nível aceitável, no nível normal, para que a nossa vida pode seguir o fluxo normal, como de outras pessoas que não têm ansiedade. Então é isso, hoje eu falei um pouquinho de como foi a minha primeira crise de ansiedade e como foi o ano de 2013 que foi dessa primeira crise de ansiedade. E até o próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho para vocês como é o meu dia a dia convivendo com a ansiedade. Espero que tenham gostado e que tenha pelo menos ajudado de alguma forma alguém que está meio perdido ainda no transtorno de ansiedade, tá bom? Até!